Se você está começando a estudar francês, provavelmente já ouviu falar no nível A1. Mas o que isso realmente significa? O que você precisa saber para dizer, olha, sim, eu tenho nível A1 do francês. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que é exigido nesse primeiro nível de francês. Você vai ver uma lista prática, clara, com tudo que você precisa dominar, desde o vocabulário e gramática, até o que você precisa conseguir para fazer com a língua, na prática, né? E o melhor, essa lista ela vai seguir também como um guia no seu progresso, um checklist para você marcar o que você já aprendeu e o que ainda precisa estudar na língua francesa. Vamos junto? E no final desse vídeo até eu vou mostrar esse documento com tudo que você precisa saber para se encaixar nesse nível A1, depois eu posso disponibilizar para vocês. Bom, e o que vamos ver nesse vídeo de hoje? Primeiro, o que é o nível A1? Segundo, a gramática fundamental do nível A1. Terceiro é o vocabulário essencial que você precisa ter nesse nível. Quarto, o que você precisa saber fazer com a língua estrangeira. Quinto, como usar esse documento como o seu mapa de estudos. E antes de continuar, eu peço para você curtir esse vídeo e para se inscrever no meu canal, para eu poder continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Bom, começamos pro o que é esse nível A1. O A1 ele é chamado de usuário elementar ou também de básico iniciante, ou seja, é o ponto de partida para quem estuda francês. Nesse nível, o aluno ele deve ser capaz de se apresentar, fazer perguntas simples na língua estrangeira, no francês. Terceiro, entender frases do dia a dia. Depois, se comunicar de forma básica, principalmente quando o interlocutor, quer dizer, a pessoa que fala com você, fala devagar e com clareza. O foco aqui são as necessidades concretas. Então, dizer seu nome, a idade, a profissão, de onde você vem, o que você gosta, o que você não gosta. Falar de forma bem simples sobre a sua rotina. Segundo é a gramática fundamental desse nível A1. Então, vamos falar de gramática agora, né? Mas calma, sem susto, com calma. No A1, o aluno ele deve ter contato com os blocos básicos do idioma, como gênero e número, então se é masculino, feminino, singular ou plural, conjugação no presente dos verbos mais usados, tá? Então a gente tem o être, avoir, faire, aller, venir, vouloir. Então exemplos como je suis brésilien, je vais ou shopping. A negação simples você tem que saber usar, je parle français, je ne parle pas français. Então a gente vai na frases interrogativas, frases negativas, tu aimes chocolat, aimes-tu le chocolat ou tu n'aimes pas le chocolat. A gente também tem que aprender artigos definidos, indefinidos e partitivos. Então, definidos, le, la, indefinidos, un, une, partitif, du pain, de la, de. Adjetivos até em ordem de concordância. Un petit garçon blond, a gente tem que ver essa sequência, né? Um menino pequeno e loiro. A gente também tem que aprender pronomes pessoais e tônicos. Moi, je suis étudiant, toi, tu es quoi? Futuro próximo, passé récent. O uso também de il y a, de c'est, de il est. Bom, enfim, tudo isso é o que te permite começar a montar essas frases completas, funcionais e simples. Depois a gente parte para o vocabulário essencial do A1. Então não dá para você falar se você não tem palavras, né? Por isso o A1 também envolve um vocabulário essencial, como dias da semana, meses, números, preços, horas, países, nacionalidades, famílias e amigos, casa e objetos, comidas e bebidas, roupas, ações do dia a dia, cores, partes do corpo. Esse todo vocabulário é a base do que você precisa usar para se apresentar, para descrever alguém, para descrever você, para dizer o que você gosta ou fazer perguntas básicas. Próximo, o que você precisa saber fazer de fato com a língua. O mais importante de tudo, o nível A1, ele não é só teoria. Você precisa ser capaz de usar o francês em situações reais e simples, como se apresentar e apresentar também uma outra pessoa. Então, falar dos seus gostos, falar dos seus hábitos, da sua rotina. Você precisa também perguntar e dizer a hora, descrever pessoas, descrever lugares, viagens, trocar saudações, ir no restaurante, fazer perguntas nesse restaurante, num hotel, perguntas com as palavras interrogativas, enfim. E tudo isso com frases curtas, com clareza, mas com simplicidade. A ideia não é falar perfeito, mas sim ser compreendido e entender o básico. E como usar então esse documento que eu vou mostrar para vocês como um mapa de estudo? Esse documento, que eu vou compartilhar aqui na tela com vocês e depois com vocês, ele é uma lista, ele é um mapa do seu progresso do francês. Então você pode imprimir, você pode marcar, você pode revisar
e você pode usar ele como referência até nas suas aulas, no seu estudo. Cada item que você domina é um passo mais perto de conversar com o francês com segurança. E se também depois dessa aula, se você quiser esse documento, escreva aqui nos comentários, eu quero, que eu envio para o seu e-mail. Então agora eu vou compartilhar uma tela para você dar uma olhada rapidinho nesse documento que eu tô falando. Vou olhar aqui do lado então só para mostrar esse documento para vocês. Gente, aqui é o A1, é uma folha só, mas você vê que ele fala do usuário elementar, né? Ele tem uma descrição, então, comprendre e utiliser des expressions familières, compreender e usar expressões familiares, cotidianas, de anúncios simples, que visam satisfazer as necessidades concretas, saber se apresentar ou apresentar alguém, poder fazer perguntas a pessoas, fazer questões e depois também responder essas mesmas perguntas. Então, se comunicar de fação simples, se o seu interlocutor parle lentement. Então, se quem fala com você está falando lento, aí você consegue se comunicar. E aqui, gente, tem a lista do que vocês precisam saber da parte de gramática, da parte de vocabulário e da parte de comunicação. Isso daqui dá para você imprimir, dá para você deixar no seu computador mesmo, mas ir ticando o que você vai aprendendo, o que você já sabe, o que você precisa, talvez, melhorar, estudando, né? Às vezes você já sabe, por exemplo, fazer acordos de masculino e feminino. Às vezes você já sabe, por exemplo, usar os verbos aller, à, être, à, venir de. Mas às vezes você ainda tem dúvida no faire, du, jouer, au. Então é bom para você revisar. Aí você revisa, dá um check. Depois, futuro. Então você vê que tem tudo, ó. Voltando até aqui para você. Nesse nível tem que saber da gramática, acordos, adjetivos, adjetivos demonstrativos, adjetivos interrogativos, advérbios, condicionais, imperativos. Enfim, passé composé. Você vê que nesse nível 1 aqui eu entro no passado. Eu entro no passé composé, no passé récent. Eu entro em frases interrogativas. Ah, Camila, mas eu não sei o que é um article indéfini. Essa lista aqui, e nós como os adultos, a gente vai pegar article indéfini, a gente vai jogar no Google. Então, article indéfini en français. Vai jogar no Google e o Google vai te dar muitos exercícios sobre isso. O que eu mais gosto é o site Français Facile. Eu vou deixar aqui na descrição. Mas você vê, tem tudo que você precisa saber nesse nível. Tem um vocabulário que você precisa saber nesse nível. Então você precisa saber dias da semana, números, preços, países, nacionalidades, cores, tá tudo aqui, ó. Família, amigos, roupas, enfim. E na comunicação, principalmente. Então aqui, ó, ele fala dar informações pessoais. Você consegue fazer isso no francês? Ok, continua então. Usar números, dias, meses, anos. Você já sabe? Não? Tem que aprender. Sim, passa pro próximo. Pedir a hora, descrever pessoas, assim, descrever, gente, bem básico, né? O físico da pessoa, alguns adjetivos de personalidade, básico. Enfim, descrever lugares, descrição de ações simples. Então, a Camila, já sei tudo isso. Eu já domino tudo isso no francês. Até não dominar, mas já sei usar tudo isso. Então, meus amor, vocês já passaram no nível A1. Vocês estão lá do nível A2. Que eu não vou passar nesse vídeo. Enfim, ele te serve como guia. Então você vai estudando, você está no nível A1, dependendo de onde você está estudando, não sei, você vai também prestando atenção. Você pode até passar para sua professora. Prof, vamos estudar isso daqui? Vamos aprender a usar números, dias, meses, anos? Você vai indo, você vai aprendendo, ou você pode se guiar também sozinho nos seus estudos, ok? Então agora você sabe, o nível A1 é o ponto de partida, mas é um ponto muito importante. Com ele, você já consegue se comunicar de forma básica e clara e entender o que te dizem. Consegue, na verdade, o seu francês, com confiança. Então, se você gostou desse conteúdo, te peço para deixar aqui o seu like, comentar aqui embaixo também qual dessas áreas aqui, desses itens, você quer que eu explique melhor num próximo vídeo. Eu te convido mais uma coisa, se você quiser dominar os tempos verbais no francês, que fazem parte desse A1 e vão te acompanhar também até o avançado, dá uma olhadinha aqui na descrição que eu mostro o meu mini curso Francês no Tempo Certo. O link tá aqui, tá bom? Merci beaucoup, à bientôt, bisous!